A crítica de Haddad para Milei beira o ridículo. Ele está achando que está fazendo stand-up? Pois o que diz está parecendo uma piada de mau gosto. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Lorota Antidemocrática da Onda 19 Marcial, escrito por Um Sonho de Liberdade, revisado por Historiador Libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Fernando Haddad, mais conhecido como Tachad, em mais um de seus shows de retórica e pura mentira, apontou os holofotes para a Argentina e particularmente para o presidente Javier Milei. Em entrevista recente à CNN, após ser criticado pela entrevistadora, o ministro brasileiro não poupou críticas às políticas do presidente libertário argentino, classificando-as como um desastre em andamento. Para Haddad, Milei seria a personificação do caos econômico, culpado pela inflação vertiginosa e pelo declínio do PIB argentino, como se o presidente libertário tivesse criado ele mesmo a crise inflacionária que ainda prejudica a economia do país. Enquanto vociferava números alarmantes, como os 100% de inflação anual e a marca de 60% da população na pobreza, o ministro Tachad, que adora Cuba e o modelo soviético, pintou um cenário apocalíptico para os argentinos. Como é de se esperar, ele convenientemente se esqueceu de mencionar os próprios desafios econômicos enfrentados pelo Brasil, que está com a economia parecida com o período dos lockdowns sanitários, mesmo sem a crise sanitária. E é claro que ele fingiu se esquecer que Javier Milei apenas herdou uma tragédia econômica de grandes proporções que foi criada pelos peronistas. O discurso de Haddad, porém, revela mais do que aparenta. Ao atacar Milei, omitindo a verdade sobre a Argentina, ele revela um desconforto profundo com a ascensão de políticas que desafiam o status quo estabelecido por décadas de intervencionismo estatal e populismo. Milei, com sua postura disruptiva e seu discurso de corte de gastos e privatizações, mexeu em vespeiros não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina. A economia argentina, que já vinha em frangalhos devido a anos de má gestão e corrupção com os peronistas, tornou-se palco de uma experiência ousada e controversa, mas ainda assim legítima. Para o capacho de Lula, no entanto, reconhecer qualquer mérito ou potencial dessas reformas seria admitir que há alternativas ao modelo de dirigismo estatal do qual ele é um dos principais defensores. O curioso é que Fernando Haddad, enquanto condena Javier Milei, evita refletir sobre as próprias falhas do governo brasileiro, que teve a proeza de encarecer a picanha e aumentar a dívida pública. O que dizer da persistente inflação em alta, da alta carga tributária sufocante e das promessas econômicas que parecem evaporar diante da realidade? Ao invés de apontar dedos para fora, talvez fosse mais produtivo se concentrar nos problemas internos e nas falhas do PT que remetem a décadas. Inclusive, podemos lembrar do desastre do governo de Dilma Rousseff. Mas isso exigiria coragem para enfrentar a própria responsabilidade no cenário econômico brasileiro, algo que aparentemente não é prioridade num governo de corruptos e malandros. A narrativa do ministro Tachad é, no fundo, um reflexo do medo e da covardia típica de comunistas. Milei representa uma ameaça à ordem estabelecida na América Latina, um incômodo para aqueles que há décadas se beneficiam financeiramente do crescimento do aparato estatal em detrimento da riqueza privada gerada pelo mercado. Os mentirosos e aproveitadores são todos os que se recusam a admitir que o verdadeiro colapso econômico da América Latina é fruto de um modelo que aprisiona as populações em pobreza e dependência num ciclo sem fim.
Talvez Haddad devesse se preocupar menos com o vizinho, que na verdade tem visto a sua moeda se valorizar, e mais com a reforma do próprio quintal. Afinal, o colapso não escolhe fronteiras, mas sim os modelos que o alimentam. Enquanto o ministro capacho do Lula se empenha em atacar as reformas de Javier Milei, que foram sim necessárias, os números divulgados pelo governo argentino contam uma história bem diferente. Sobre a liderança de Javier Milei e do ministro da Fazenda Luiz Caputo, a Argentina registrou avanços que desafiam a narrativa catastrófica promovida por críticos da gestão liberal. Após mais de uma década de déficits crônicos, o país alcançou um superávit financeiro de 0,3% do PIB e um superávit primário de 1,8% do PIB em 2024, algo que parecia inimaginável até pouco tempo atrás. Em valores absolutos, isso equivale a impressionantes 18 a 19 bilhões de dólares, um marco que contrasta com a fuga de capitais estrangeiros observada no Brasil. Com um pouco mais de 2 anos de governo petista, ninguém confia mais no Lula e o Brasil afugenta investidores com a nossa insegurança jurídica, algo que tem sido cada vez mais perceptível. O ministro Caputo não hesitou em atribuir esses resultados às reformas implementadas por Milei. Cortes profundos em subsídios, demissões de mais de 33 mil funcionários públicos e a suspensão de controles de preços foram medidas impopulares, mas indispensáveis para resgatar a estabilidade macroeconômica. O ministro defendeu que essas decisões, apesar de dolorosas, eram necessárias para reconstruir a confiança no governo e promover a recuperação da economia. O peso argentino, antes considerado um exemplo de instabilidade monetária, vive agora um momento de valorização histórica, dando inveja a nós brasileiros. Ajustado à inflação local, especialistas apontam a moeda argentina como a melhor do mundo em 2024, um feito extraordinário para um país que enfrentava hiperinflação há pouco mais de um ano. Outro aspecto que merece destaque é a redução da diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo, o famigerado dólar blue. Essa diferença, que chegou a atingir 200% nos piores momentos da crise, caiu para 20%, sinalizando uma estabilização monetária que parecia inatingível. Além disso, o risco país da Argentina despencou para o menor nível desde 2018, reforçando a confiança de investidores internacionais nas reformas de Milei, que tem buscado atrair bons investimentos para salvar a economia argentina. Enquanto isso, o Brasil socialista, dominado pelo PT, enfrenta uma preocupante fuga de capitais estrangeiros e um desprezo internacional por qualquer governo sério. Estamos fazendo parte do grupo do mal, pois nosso governo se aliou a países como o Irã, a China e Rússia e tudo o que existe de mais ditatorial e abominável no mundo. Além do péssimo exemplo que o Lula tem dado, os investidores internacionais, desencantados com o ambiente regulatório hostil e as políticas intervencionistas, têm retirado bilhões de dólares do país, agravando a desvalorização do real e aumentando o custo de financiamento da dívida pública. O ministro Haddad, que tanto critica Javier Milei, parece ignorar que o verdadeiro perigo para o Brasil está em sua própria incapacidade de atrair investimentos e promover uma agenda econômica minimamente séria, prezando pela responsabilidade fiscal e diminuição da máquina pública.
A verdade é que os avanços econômicos da Argentina são um tapa na cara do establishment latino-americano, que sempre considerou impossível realizar reformas profundas sem provocar uma revolta social. Milei mostrou que é possível romper com décadas de inércia, corrupção, má gestão e clientelismo estatal, mesmo que isso signifique enfrentar resistência feroz de setores privilegiados. No Brasil, enquanto Haddad e os petistas se dedicam a discursos alarmistas, a oportunidade de adotar mudanças significativas continua sendo desperdiçada mais uma vez. É mais fácil criticar o vizinho ou culpar o governo anterior de Jair Bolsonaro do que admitir que a própria casa está pegando fogo. Ainda há petistas que ousam dizer que a culpa é do Paulo Guedes. Dá para acreditar? Infelizmente, a situação pode piorar ainda mais para o Brasil neste ano, já que os investidores estrangeiros continuam a retirar recursos da Bolsa de Valores brasileira em um ritmo alarmante e devemos sofrer com severas sanções do governo de Donald Trump. Além disso, para variar, o governo federal e seus aliados não sinalizam um corte de gastos profundo para diminuir a dívida. Após o pior resultado em 9 anos registrado em 2024, a B3 revelou que o início de 2025 não trouxe alívio. Os números mais recentes indicam que a saída de capitais persiste, aprofundando a crise de confiança no mercado doméstico. Essa debandada reflete a percepção negativa do ambiente econômico e político no país, agravado por incertezas fiscais, intervenções governamentais e a incapacidade de implementar reformas estruturais capazes de atrair investimentos de longo prazo. Até porque não existe longo prazo na cabeça de um petista, mas apenas as próximas eleições. Populistas e demagogos que são, os petistas apenas pensam em comprar votos e manter seus currais eleitorais, enquanto fazem o país estagnar e ter mais um voo de galinha sem resultado. Como o próprio Lula já disse, quem ganha mais de R$5.000 por mês evita votar no PT. E eles sabem que para perpetuar seu projeto de poder socialista, precisam manter a população num degradante estado de servilismo na mais pura miséria. A cada mês que passa, a pressão sobre o real se intensifica, com a moeda brasileira enfrentando desvalorização contínua, o que impacta diretamente o custo de vida da população e aumenta a pressão inflacionária. Enquanto Lula e seus aliados gostam de dizer que o pobre não come dólar, os preços dos produtos e serviços continuam a subir e o brasileiro se vê cada vez mais longe da sua querida picanha. Imagine financiar um carro, uma casa ou eletrodomésticos. O eleitor do Lula, que pensou que iria andar de avião, acabou parcelando o peru no Natal passado e o ano de 2025 promete ser mais difícil do que o ano passado. Enfim, esse contraste entre Brasil e Argentina é revelador e apenas prova o fracasso do socialismo e que o PT está com seus dias contados. Enquanto Haddad critica Milei por suas reformas consideradas radicais e falhas, o mercado parece enxergar o governo argentino como uma alternativa viável em meio ao caos econômico da nossa região. Por isso, não se assuste se daqui a uns anos os argentinos vierem para cá passar as férias aproveitando a desvalorização da nossa moeda. No Brasil, a narrativa oficial ainda insiste em defender a intervenção estatal como solução para os nossos problemas, ignorando o fato de que essa abordagem tem contribuído para a estagnação da nossa economia e uma crescente desconfiança internacional. Em 2024,
O saldo negativo na B3 foi um dos piores na história recente e 2025 já começa com sinais de que a tendência de fuga de capitais não será revertida tão cedo. A contradição é evidente. O Brasil, com seu discurso de suposta estabilidade e moderação, que só engana os trouxas, já que estamos numa crise, perde investidores, enquanto a Argentina, com suas reformas ousadas e arriscadas, ganha a confiança dos mercados. Isso levanta questões sérias sobre os caminhos econômicos escolhidos na América Latina. O modelo brasileiro, baseado no aumento do tamanho do Estado e na manutenção de privilégios políticos, parece estar se esgotando cada vez mais e uma hora essa bomba irá explodir. Já o modelo argentino, embora com uma gestão nova e disruptiva, começa a mostrar resultados concretos que desafiam o pessimismo inicial. Se o governo brasileiro não tomar medidas rápidas e eficazes para impedir essa fuga de capitais, o país corre o risco de enfrentar uma crise de confiança ainda maior, deixando uma verdadeira tragédia para os próximos anos. A pergunta que resta é: quando o governo brasileiro finalmente terá coragem de admitir que o verdadeiro problema está dentro de suas próprias fronteiras? Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E quem tem telhado de vidro, não taca pedra nos outros.